pessoal, eu sou a professora Gisele Mendes, da Universidade Estadual de Maringá. Estamos aqui hoje para mais um episódio do nosso canal Professora Gisele Mendes do YouTube, do quadro intitulado História Penal. Bom, nós estamos aqui hoje para resgatar a história penal que existe por trás da lei chamada Lei Carolina Dickmann. A famosa Lei Carolina Dickmann, que na verdade é a Lei 2.737, de 30 de novembro de 2012. Promulgada pela presidente Dilma Rousseff, à época, por causa do escândalo que aconteceu na vida da atriz Carolina Dickmann, que resultou na invasão e posterior divulgação de fotos íntimas suas, de 36 fotos íntimas suas, acontecida em maio de 2011. Bom, tudo aquilo gerou um grande escândalo na mídia, não é, pessoal? A atriz teve o seu computador invadido e ali as fotos, as 36 fotos íntimas foram retiradas e divulgadas porque alguém conseguiu superar a barreira da senha e de outros dispositivos que tinham sido utilizados por ela para proteger as suas informações pessoais. E uma vez divulgado, isso gerou certamente muito constrangimento para essa atriz, que tinha lhe passado então por um crime que até o momento no nosso ordenamento jurídico não tinha tipificação. Ok? Então, o que nós temos ali? A partir da Lei Carolina Dickmann, que é a Lei 12.737, de 30 de novembro de 2012, nós temos a promulgação de um novo crime no Código Penal, inaugurando, inclusive, um novo capítulo, uma nova seção dentro de um capítulo, com um novo bem jurídico protegido. A Lei Carolina Dickmann, essa famosa lei, que nós contamos aí, então, brevemente, a história da atriz que deu origem a ela, ela criou o artigo 154A, introduziu o artigo 154A dentro do texto do nosso Código Penal brasileiro, que é de 1940 e não conta com um dispositivo tão moderno. Mas, além disso, pouca gente sabe que ela também introduziu outros artigos mais dentro do contexto do Código Penal, por exemplo, um parágrafo único no artigo 298 do Código Penal que diz respeito à falsificação de cartões de débito ou cartões de crédito, equiparando os cartões de débito e crédito a documentos privados. Então, o artigo que diz respeito à falsidade, à falsificação de documentos privados, ganhou esse parágrafo único que diz respeito à falsificação de documentos de cartões de débito e crédito no Brasil. Mas voltando ao artigo 154A, que é o crime de invasão de dispositivo informático, pelo qual ficou mais famosa a Lei Carolina Dickmann, porque foi exatamente isso que aconteceu com a atriz em 2011, vamos contar um pouco então a história dessa lei. Essa lei partiu de um projeto de lei que foi promulgado com uma grande rapidez, num regime de urgência. Em pouco tempo, então, acontecido esse fato com a atriz Carolina Dickmann em maio de 2011, no final de 2002 nós já tínhamos essa lei que teve 120 dias de vacatio legis, porque, como a gente disse, não é mesmo? Trata-se de uma lei muito novedosa, com um novo bem jurídico, inaugurando ali uma tipificação até então inexistente no nosso Código Penal. Mas o que está punido na Lei Carolina Dickmann, especificamente no artigo 154A do Código Penal brasileiro, que trata agora do crime de invasão de dispositivo informático? Trata da divulgação dessas fotos da atriz? Não. O que se trata ali é justamente da invasão de um dispositivo informático, por exemplo, um computador ou um aparelho celular, visando a obtenção dessas informações. Mas a divulgação dessas fotos íntimas, pessoal, só foi criminalizada muito tempo depois. Nós já falamos também na novidade legal aqui no nosso canal Professora Gisele Mendes do YouTube, relativo ao artigo 218C do Código Penal, que é um crime novo, que diz respeito justamente à divulgação dessas fotos de conteúdo íntimo das pessoas. Aí pela Lei 3.718/2018, muito tempo depois, não é mesmo, da Lei Carolina Dickmann, que é uma lei de 2012, talvez a primeira lei a trazer, então, um crime propriamente informático no Brasil. Os crimes informáticos, eles podem ser crimes informáticos próprios ou impróprios. Os crimes informáticos próprios têm essa natureza de só poderem ser cometidos através mesmo do computador, desses sistemas telemáticos ou informáticos. Agora, os crimes informáticos impróprios são crimes comuns que já constam no texto do nosso Código Penal e que podem também ser cometidos através da tela do computador. Então, nós temos furtos, estelionatos, enfim, vários golpes que podem ser praticados através do computador, mas também podem ser praticados fora dele. São crimes bastante antigos, que existem aí desde tempos imemoriais e que não necessitam precisamente do componente informático para sua execução. Então, são crimes impropriamente informáticos. Agora, os crimes informáticos próprios são exatamente como este que nós vamos narrar agora, o artigo 154A do Código Penal, introduzido pela famosa Lei Carolina Dickmann. Então, a invasão de dispositivo informático do 154A
diz exatamente o seguinte: invadir dispositivo informático alheio, conectado ou não à rede mundial de computadores, mediante violação indevida de mecanismo de segurança e com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem autorização expressa ou tácita do titular do dispositivo ou instalar vulnerabilidades para obter vantagem ilícita. A pena é de 3 meses a 1 ano de detenção e multa. É uma pena bastante singela. Bom, o que nós temos aqui? Esse invadir significa entrar sem autorização. Esse crime está situado entre os crimes contra a liberdade, ok, pessoal? É o capítulo destinado à tutela das liberdades individuais da pessoa. Então, nós temos ali o constrangimento legal, a ameaça, o sequestro, ou seja, trata-se de obrar contra o bem jurídico liberdade porque a pessoa não deu autorização para que essa invasão acontecesse. Especificamente neste capítulo, então nós temos ali o capítulo dedicado à tutela dos segredos, dos sigilos, né? Temos também a violação do sigilo profissional no artigo 154 e dali nasceu o 154A, porque trata também de segredos de intimidade e sigilo, mas na verdade é um sigilo ainda mais refinado que essa intimidade, essa tutela do segredo informático, né? Então a pessoa invade o dispositivo, ou seja, entra mais ou menos como acontece com a violação de domicílio, sem autorização, né, sem o consentimento do seu titular, está expressamente no tipo legal, porque havendo autorização, então não haverá crime, ou seja, será um comportamento atípico, uma vez que há consentimento. E essa pessoa, ela entra mediante a violação indevida de mecanismo de segurança. Quando isso é falado, é porque existe algum mecanismo de segurança no dispositivo. Então, esse dispositivo, que é um computador, é um celular, enfim, um aparelho que contém, pode ser um relógio multifuncional informático, que contém essas informações, ele tem que ter a senha que o proteja, porque o tipo requer que haja violação da senha. Se não há nenhuma senha, o comportamento é atípico, já que não há violação do mecanismo que protege a informação. Então, primeira questão que nós temos que observar. Então, há a invasão do dispositivo, que é não consentida, porque se for consentida é atípico, eu posso ceder a minha senha para que um operador de computadores conserte, por exemplo, o meu aparelho, aí não há nenhum tipo de tipicidade no comportamento, já que eu cedi a senha, mas tem que haver a senha porque há expressamente no tipo penal, ele requer que haja a violação desse mecanismo de segurança e com o fim de obter, adulterar ou destruir algum tipo de dado ou de informação sem autorização do titular do dispositivo. Então, se também é feito com a mera curiosidade, mas sem obter esse tipo de informação, sem se conseguir obter, como aconteceu no caso da Carolina Dickmann, as fotos íntimas da atriz, então a invasão também seria típica, porque tem que ser com o intuito de, ainda que não necessariamente fazendo parte do tipo objetivo, mas sim parte do tipo subjetivo, que a gente chama de elemento subjetivo especial do autor, o intuito de obter esses dados e informações sigilosas pessoais, ok? Sem o consentimento do seu titular. E quando fala titular do dispositivo, é porque somente o dono do computador, do smartphone, é que vai ser a vítima deste crime. Então, é uma outra crítica que a gente pode fazer também à redação do novo artigo 154A, inaugurado pela Lei Carolina Dickmann, é que se por acaso se trata aí de um computador de uma pessoa, mas e ao qual ela autorizou, né, o acesso à pessoa, mas nós temos ali dados de uma terceira pessoa que não é a dona do dispositivo informático, essa pessoa que tem, por exemplo, uma conta de e-mail nesse dispositivo informático vai ter seus dados violados, mesmo que ela não saiba ou não queira que eles sejam revelados. Por quê? Uma vez que só o dono do titular, o dono ou titular do computador é a vítima do artigo, a 154A, então nós vamos ter que pode acontecer que pessoas que tenham ali contas de e-mail, contas de Facebook, outras redes sociais, com a sua senha dentro do computador, mas o computador em si, seja de uma outra pessoa que autorizou a um terceiro o acesso a esse dispositivo informático, uma vez que essa pessoa tem acesso a essas contas pessoais de um terceiro, simplesmente não tem havido a tipificação do crime, porque não se protege a informação da pessoa, mas sim o próprio dispositivo informático, o hardware propriamente dito. Então, nós temos uma tutela aí que é bastante deficitária também, outra crítica que a doutrina costuma fazer, já que se trata necessariamente do titular do dispositivo informático que vai ser invadido, o smartphone ou o computador, e uma vez que essa pessoa consente, pode ser que haja contas de terceiros ali dentro, as quais vão ser acedidas por essa pessoa que entrou no dispositivo informático, uma vez que não invadiu, já que tem consentimento, ela está violando certamente a intimidade dessa terceira pessoa que tem ali as contas de Facebook, de Instagram, até de WhatsApp,
mas como tem autorização do dono do dispositivo informático, do titular do dispositivo informático, por exemplo, um computador, então nada vai haver em matéria de violação ali da intimidade, do segredo informático dessa terceira pessoa que apenas tem a conta ali dentro. Então, é outra falha que se observa também. E é claro que uma crítica que a doutrina faz é que realmente tem que se ter essa finalidade de obter esses dados que a pessoa busca obter, busca adulterar ou até destruir dados, uma vez que se não se tem esse elemento subjetivo especial, a conduta vai ser atípica. Então, ela é bastante restrita, né? Ela requer que tenha uma senha, se não houver senha não há crime, ela só tutela o dono do dispositivo informático e não terceiras pessoas que tenham contas ali dentro, e também deve-se ter esse elemento subjetivo especial, uma vez que se não se tem essa finalidade de destruir ou de obter esses dados, então também não vai haver crime, ainda que finalmente os dados não sejam obtidos, ok? Bom, é um crime de menor potencial ofensivo e é importante assinalar que no parágrafo 2º existe um aumento de pena de 1/6 a 1/3 se dessa invasão resulta algum tipo de prejuízo econômico, mas não se fala em nenhum prejuízo moral ou ligado à honra, à tutela de bens jurídicos da pessoa, mas simplesmente a proteção do patrimônio. Então, se há algum prejuízo econômico, aumenta-se a pena de 1/6 ao 1/3 no parágrafo 2º do artigo 154-A. Depois é importante também dizer que no parágrafo 5º, existem aumentos de pena ligado a pessoas que possam ter os seus dispositivos informáticos invadidos, presidente da República, presidente do Supremo Tribunal Federal, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, né, são pessoas que ocupam cargos públicos importantes e que, através da invasão desse dispositivo, das suas contas pessoais, alguns atos lesivos ao próprio patrimônio público, erário público, ao próprio desenvolvimento da administração pública, podem ser praticados a partir de então. Né? Talvez alguém fazendo-se passar por essas pessoas possam gerar um dano maior ao patrimônio público e outros bens ligados à administração pública, uma vez que a invasão do dispositivo informático pode permitir acesso a contas de WhatsApp, de Facebook, como a gente acabou de falar, dessas pessoas, que são pessoas que ocupam cargos importantes na República, e a partir dali algumas conversas podem ser desencadeadas, e isso pode gerar prejuízo para a administração pública em geral, não é mesmo? Então, além da invasão, a gente tem outros crimes que podem acontecer, uma vez que a pessoa se faz passar, por exemplo, né, utilizando ali a conta de WhatsApp da outra, por essas pessoas, buscando, já houve inclusive jurisprudência nesse sentido, a nomeação para cargos importantes, fazendo-se passar por governadores de estado e outras pessoas ligadas à administração pública brasileira. Bom, finalmente, no artigo 154b, é um dado importante, a Lei Carolina Dickmann, que é a Lei 12.737 de 2012, ela estabelece que a ação penal para este crime, ela é condicionada à representação do ofendido, que no caso é o dono do dispositivo informático, como a gente já disse, pessoas que meramente tenham contas ali dentro não vão ser vítimas. Então, o dono do dispositivo informático, o computador, o smartphone, o tablet, que queira entrar com a representação, ele tem 6 meses a partir do conhecimento da autoria deste crime. Depois disso acontece a decadência. Então, é aquele chamado crime que tem a sua ação penal pública condicionada à representação do ofendido, no caso, o titular do dispositivo informático. Mas esse crime vai ser de ação penal pública incondicionada caso haja ali a titularidade deste bem jurídico por parte da administração pública direta ou indireta ou também empresas concessionárias de serviços públicos. Então, se esse bem pertence a uma dessas pessoas jurídicas de direito público, então nós vamos ter, ou de direito privado concessionária de serviço público, nós vamos ter que a ação penal vai ser pública incondicionada em razão do maior perigo que, como a gente acabou de narrar, pode acontecer para o bom andamento da administração pública no Brasil. Como eu disse, algumas contas até de pessoas ligadas à República, de governadores de estado, já foram invadidas e, nesse sentido, pessoas se fazendo passar por essas autoridades praticam outros variados crimes, né? E que podem gerar prejuízos para o erário público e o bom andamento da administração pública no Brasil. Mas tudo nasceu, pessoal, com a famosa Lei Carolina Dickmann, que a gente acabou de narrar. Nasceu ali da invasão de um dispositivo informático da atriz, que não tipificava crime algum no Brasil, até que a lei foi edificada, né? Então, invadir um dispositivo informático não poderia ser uma espécie de violação de domicílio, de violação da intimidade, constrangimento ilegal, de violação de sigilo profissional, não poderia ser nada se a Lei Carolina Dickmann não tivesse sido promulgada no Brasil em 2012 e tipificado esse crime do artigo 154-A no Brasil, certo?
Então, nós temos aí uma novidade importante, já tem alguns anos que ela existe, a partir dali outros crimes propriamente informáticos nasceram, outros crimes que não são propriamente informáticos, mas podem ser praticados através de meios informáticos importantes também nasceram. Eu deixo aqui uma referência ao quadro Novidade Legal, em que nós tratamos dos novos crimes 216B, que é o registro de intimidade sexual não consentida, e 218C, que é justamente a revelação, a divulgação de fotos e cenas de conteúdo íntimo, que também aconteceu com a atriz, e que é um crime novo, também são crimes recentes, datam do ano de 2018 no Brasil, mas que por si só poderiam até entrar dentro da difamação, não era algo totalmente desprotegido pelo direito penal, mas ganharam penas mais severas e figuras específicas no nosso ordenamento. Já o crime propriamente informático do artigo 154A, este não existia de outra maneira, não fosse pela edição da famosa lei Carolina Dickmann no Brasil. Bom, por hoje é só. Esse foi o nosso quadro História Penal aqui no canal Professora Gisele Mendes do YouTube. Espero que vocês tenham gostado e voltamos proximamente com mais quadros no nosso canal do YouTube Professora Gisele Mendes. Muito obrigada e até a próxima.